Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Mercaurantes Cast. O programa que foi pensado para você, que é empreendedor e profissional, que atua no segmento de food service, restaurantes corporativos e supermercados. O episódio de hoje está incrível. Nós vamos tratar de um tema muito interessante, que é design de varejo. Sabe aquela loja, aquele restaurante que é diferenciado, que tem experiências memoráveis e que marca ali quando você visita? Esse é o tema que nós vamos abordar hoje aqui no episódio. E para isso, nós temos uma convidada especial. Ela é designer de interiores, especialista em design estratégico, inovação e retail design. Ela é fundadora da Romero Lab Design de Varejo, membro do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Design de Interiores e atua com projetos na área de alimentos e bebidas desde 2005. Tatiana Romero, seja bem-vinda. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigada, Marcelo. É uma honra e um privilégio estar aqui conversando com você hoje. Puxa, legal. A honra e o privilégio é todo nosso e tenho certeza que a gente vai ter uma conversa muito interessante aqui para falar desse tema fascinante, né, que é o design de varejo e que é uma ferramenta essencial, fundamental aí, né, para diferenciar os negócios num ambiente tão competitivo, especialmente do segmento aí de food service e varejos de alimento em geral, né? Bom, para começar aqui, Tatiana, eu quero fazer uma pergunta, quero saber de você. Quero saber principalmente assim como foi a tua trajetória profissional até você fundar a Romero Lab. Legal. Bom, essa é uma pergunta que me fazem bastante, né? São quase 20 anos aí de atuação. Eu sou suspeita, design de varejo é a minha vida, é uma área apaixonante. Mas a minha trajetória começou com reviravoltas. Primeiro, quando adolescente, ainda trabalhei no comércio, em lojas de shopping. E pouco tempo depois, fui para a área comercial de consultoria de serviços. Então, eu tive esse contato com a venda, né, seja de produtos ou serviços, e isso ficou muito forte em mim. E aí, chegou o momento de escolher o curso universitário e eu fui para comunicação social, que sempre foi também minha paixão, assim, adoro comunicação e tal. Mas lá pelo segundo ano eu percebi que talvez jornalismo não fosse exatamente ainda aquilo que me fazia brilhar. E aí eu passei por, enfim, uma reviravolta, né, quando eu busquei o autoconhecimento e através de um processo terapêutico descobri uma aptidão desde a infância, que era decorar espaços. Eu era a pessoa da minha casa que mudava os móveis de lugar, que fazia tecidos, enfim, muito artesanato. E aí, uma vez descoberto isso, né, eu fui para Belas Artes, fui buscar a melhor faculdade possível de design de interiores. E Belas Artes muito cara, né? E aí, desde a segunda semana de aula, eu descobri um programa que permitia uma bolsa parcial de iniciação científica. E aí eu falei, bom, tá para mim, vou inscrever-me nesse programa. Estaria disponível apenas para alunos do quarto semestre em diante, mas teimosa que sou, né? Fui, fiz inscrição e aí apliquei um projeto que misturava essas três experiências, comercial, comunicação social com design de interiores, porque eu tinha uma intuição que me dizia que no momento de uma venda, o ambiente, ele pesa muito. Eu ainda não sabia teorizar a respeito disso, mas era um sentimento muito forte. E aí, bom, a iniciação científica foi um sucesso, foi premiada, e nesse momento eu achei que minha carreira acadêmica já estava definida, que eu dali partiria para o mestrado, doutorado e lecionar, porque compartilhar conhecimento é também uma paixão. Acho até que hoje faz parte também do meu propósito. Mas outra reviravolta, né? Já no segundo ano da faculdade, as empresas começaram a querer me contratar para aplicar essa teoria. E o que foi o trabalho de iniciação científica que deu origem à minha atuação profissional hoje? Eu tive a sorte de ser orientada por uma historiadora, a Carla Reis Long, que me apresentou as ciências sociais aplicadas. Então, lá eu tive contato com antropologia, etnografia,
psicologia, neurociência, branding e muito de semiótica. O estudo da linguagem. Não havia bibliografia a respeito disso, então fui estudar Bachelard, Baudrillard, Peirce, para entender quais fundamentações poderiam me trazer a teoria a respeito daquilo que eu intuía até então. E o tema do meu trabalho foi simbologia dos ambientes comerciais, né? As ferramentas sociais e a semiótica, principalmente, aplicadas ao design de interiores como uma poderosíssima ferramenta de marketing espacial para marcas. Meu trabalho foi feito numa pesquisa, né, do Itaú, na época do Personalité, aquela ambientação Art Deco que construía toda uma atmosfera e que fazia determinado público se sentir pertencente de alguma forma um pouco mais exclusiva ou especial àquela atmosfera, então, bancária e não as outras. E aí, bom, depois disso, eu fui chamada, né, para fazer alguns projetos para grandes marcas, imagina, ainda na faculdade. Comecei a projetar para Nike, Avon, Banco do Brasil, e uma coisa leva a outra. Eu acabei, em função da demanda, precisando contratar algumas pessoas e o escritório surgiu. Então, não foi planejado. Mas foi muito feliz, porque isso me trouxe depois da teoria, uma bagagem prática muito importante. E aí, claro, ao longo do tempo, né, eu fui estudando e me aprimorando sempre. Eu sou uma devoradora de conhecimento. Então, também estudei retail design, visual merchandising, estudei design estratégico e inovação, história da arte. E continuo aí a minha trajetória de estudos para que a gente possa o tempo todo estar entendendo o que está acontecendo, quais são os sinais de comportamento, quais as melhores técnicas, porque retail design é multidisciplinar, então demanda, exige justamente essa amplitude, né, de repertório. Sim, puxa, que interessante, né? Enquanto tu falava aqui, eu pensando um pouco, olha como a vida conduz, né, nos conduz por caminhos, assim, né? Você comentou que começou ali no varejo, trabalhando em lojas, e depois pôde juntar essa experiência junto com a experiência acadêmica e as várias experiências práticas também de contato com essas marcas incríveis e consolidando isso com essa visão de aprendizado contínuo, né, que tu demonstra e eu sei que você tem, né, até hoje aqui. Que interessante, né? Mas me fala, então, da Romero Lab, então. Quais são, assim, qual é a proposta de valor? Como que você se apresenta como empresa? Como que você diferencia a sua empresa? Proposta de valor. E quais são os segmentos de atuação? Você comentou aí de retail design, né, que tem vários segmentos. Eu sei que você atua em alguns deles e tem capacitação para atuar em todos, mas quais são os principais segmentos de atuação? Maravilha. Bom, a Romero Lab surgiu, né, então, dessa demanda crescente de projetos e, para mim, design é além da estética, né? O design, ele é uma ferramenta muito importante que atua em todos os níveis de organização dos seres vivos. A forma como a gente pensa futuros. Então, e a questão também da inovação, uma vez quando a gente projeta a partir de dados e de necessidades e de comportamento e de objetivos de marca, a gente pensa o futuro nos próximos 10, 20 anos. Tem uma disciplina que eu gosto muito, que é a design experimental, que a gente olha, pega um recorte da sociedade e olha o comportamento nos últimos 100, 200, 1000 anos para projetar, junto com os sinais e com o restante dos dados, como será o comportamento. E isso faz com que a gente consiga construir ambientes inovadores, disruptivos, ou incrementais, ou radicais, mas sempre pensando no varejo do futuro para atender melhor o comportamento das pessoas e, assim, gerar valor para a marca. Poxa, que legal, entendi. E sobre os segmentos, então, quais são os principais segmentos que você atua dentro desse universo enorme do varejo aí? Maravilha. Eu comecei com o segmento de alimentação, fazendo projetos para lojas de praça de alimentação, né, food service, e sempre gostei de alimentos e bebidas. Hoje, eu atuo também em outros segmentos, né, de varejo de produtos e serviços, atendo marcas, enfim, grandes e futuras grandes marcas, né, mas muito alimentação. E isso acho que tem a ver também com uma paixão que eu tenho por cozinhar.
Então, além de projetar cozinhas, né, eu faço safaris para conhecer novos restaurantes, novas culinárias, organização. Tenho amigas, chefes de cozinha, e eu estou muito inserida nesse universo da gastronomia, né? É uma paixão. Então, foi uma união aí de gostos pessoais que resultou nisso. E dentro de alimentação, quer dizer, alimentos e bebidas é um universo, né? Desde casual diners, fast food, grandes restaurantes, operações de supermercados, mercados, conveniências, lojas autônomas também, autosserviço. Então, tem muita coisa em alimentos. Poxa, que legal. Eu vi no teu portfólio, então eu vi lojas de cosméticos, vi lojas, então, de locação de veículos, vi vários projetos incríveis aí, mas o nosso negócio aqui, o Mercaurantes, né? Mercaurantes é um acrônimo, né? Que vem junção da palavra mercados e restaurantes. Então, o nosso público, a nossa audiência, ela é do universo do food service e dos supermercados, do varejo de alimentos. Então, eu não sabia, então, do teu gosto aí como de cozinha, tua conexão em toda com a gastronomia e com o varejo específico de alimentos. E eu ia te comentar que como a nossa audiência é direcionada para esse segmento, eu iria te pedir para a gente focar o máximo possível nisso. Mas, como é uma grande especialidade e uma paixão tua aí, vai ser melhor ainda. Bom, agora eu tenho uma pergunta aqui, que é uma pergunta bombástica aí para mim, né? O seguinte, o que torna uma loja irresistível? Sei que é uma pergunta aberta, complexa, mas ao mesmo tempo, se você puder definir algumas características. Eu sei que você fala um pouco disso, o que torna uma loja irresistível para o consumidor querer ir lá, consumir, comprar, voltar, permanecer, que é assim que o dono, né, o empreendedor, ele quer retorno, ele quer permanência, tu sabe bem disso. E aí, o que torna uma loja irresistível? O que torna uma loja irresistível é a capacidade de gerar experiências e memórias. Basta você pensar e lembrar quais foram as lojas irresistíveis, ou o que eu poderia eventualmente pedir em casa, ou comprar na internet, ou resolver de outra forma aqui mais rápida, eventualmente mais barata, mas que eu me permito, ou que eu sinto prazer em sair da minha casa para frequentar um lugar que me construa memórias inesquecíveis. E as memórias, elas se dão, né, inicialmente, pelos nossos 5 sentidos. Então, a loja ela tem que ter um bom layout, um bom visual, aromas, texturas, né? O tato, sabores, todos os sentidos compõem. E o que é o bom para cada uma, aí depende da semiótica, depende do objetivo, da proposta de valor, para que você entenda quais são os símbolos que aquele determinado público que você objetiva vai se identificar, que vai ressoar, que vai naquele público, em função do repertório, das personas, criar essas memórias. E a gente tem diversas ferramentas, né? Eu gosto muito, tá na moda agora, a questão do filme do Divertidamente, das principais emoções, né? A gente trabalha uma mandala com mais de 50 emoções. Então, em toda a jornada do meu cliente, desde a pré-presença no local, até a entrada, o engajamento, como se dá toda a experiência, a gente determina alguns pontos de interação e a gente escolhe quais são as emoções que eu quero ativar em cada ponto da jornada. Isso constrói memórias que eu gosto de pensar que sejam viscerais, assim. Essas emoções geram sentimentos, que geram ações e que conformam a realidade. Acho que esse é o principal atributo, assim. Uma outra questão que torna uma loja irresistível, né, além dos 5 sentidos, é a questão da fluidez. Então, como eu circulo no espaço, como o design de serviços foi pensado, como a conveniência pela automação ou tecnologia faz com que seja mais fluida a minha trajetória ali, também é bastante importante, que não hajam fricções para que as memórias que a gente propôs lá, de fato, se concretizem de forma positiva. E um outro ponto também é a identidade visual forte.
Então, legal esse espaço, nossa, que sensação, nossa, que lugar fluido. Onde eu estou? Quem são eles, né? Então, que persona é essa e por que eu me identifico? Então, uma marca forte. E acho que o quarto ponto para uma loja irresistível é a adoção de tecnologia. Então, falamos muito sobre Zeitgeist, né? O espírito do tempo. Então, a tecnologia implementada ali nessas camadas invisíveis, elas estão em conformidade, né? Consoantes com o espírito do tempo, fazem sentido, é aquilo que eu almejo, é aquilo que eu já estou habituada, ou é uma novidade que vai me despertar uma curiosidade, um desejo, um novo aprendizado. Enfim, são pelo menos esses 4 pontos que tornam uma loja irresistível. Entendo. Você falou de memórias, né? E enquanto você falava sobre esses elementos todos, eu tentei puxar na minha cabeça, assim, nem precisei fazer muito esforço. Não me lembro bem se foi 2008, 2009, quando eu conheci uma loja da Apple, por exemplo, uma Apple Store. Foi a loja tem uns anos antes, mas eu conheci, acho que em 2008, no final de 2008, não me lembro muito bem. E aí, para mim, aquilo você falou da jornada. Eu pensei, cara, olha uma loja. O computador tá aqui. Eu fui comprar um MacBook. Tá aqui na minha mão, eu tô usando. Para mim foi uma surpresa aquilo não ter vitrine, não ter aquela barreira entre o produto e o cliente eu ali na ocasião, e depois, então, fui pagar, o cara já puxou a maquininha ali, não tinha aquela jornada de, eu tenho que me dirigir lá para um caixa, para um checkout. Eu nem estou dizendo se isso todo mundo vai aplicar ou não, mas eles, né, foram precursores aí, né, de criar memórias do produto e dessa jornada do consumidor dentro do no momento de compra, aí, na jornada de compra. Eu costumo, quando converso com os clientes aqui, eu penso, cara, pensa um pouco na jornada. Pode ser um restaurante corporativo que está servindo alimentação para o colaborador lá de uma indústria. Não importa, pensa na jornada do cara, por onde ele vai acessar, o que ele vai fazer primeiro, onde é que ele vai pegar os utensílios. Pensa nessa jornada e cria o mínimo ali de condições atrativas, cria umas condições legais ali, porque definitivamente, né, não basta mais ter um bom produto, né? Não basta eu ter comida boa. Não basta. Isso aí, o consumidor do nível que está hoje, o cara salva algumas exceções, que ele vai num botequinho raiz ali e que ele sabe que ele vai comer ali, o resto ele quer experiências memoráveis, como você trouxe, né? Perfeito. Legal, incrível. Bom, eu li também em algum canal digital da Romero Lab uma frase que eu achei muito interessante, que diz o seguinte, né? Eu acho que complementa esse ponto que você trouxe. Vocês escreveram lá assim, design é mais que estética. Abro aspas aqui. Nossa paixão é criar identidades visuais, verbais e espaciais que falem diretamente ao coração das pessoas e impulsionem resultados extraordinários para a sua marca. Bom, eu li isso aqui, né? E essa parte que falem identidades que falem diretamente ao coração das pessoas, isso aqui já me atraiu ali para esse ponto. E você falou agora de memórias viscerais, né? Que tem esse mesmo conceito aqui. E olha só, identidade visual é uma coisa que é já mais comum, acho que todo mundo conhece, né? A maioria das pessoas que tem comércios, negócios e tal, sabem bem o que é isso, uns aplicam mais, um menos e tal. Mas fala pra gente, explica aqui pra gente o que é exatamente identidade verbal e espacial. E comenta um pouco do significado dessa frase tão profunda aí, que eu acabei de ler aqui, que é uma autoria tua equipe, enfim, que é de autoria da Romero Lab aí. Perfeito. Bom, primeiro que a apreensão, a inferência, né, ela é homogênea, então não é raro a gente receber no escritório uma marca, um varejista, um empreendedor, que tem lá o nome e o logo, por exemplo, né, a logomarca, e fala, eu já tenho identidade da marca e tal. E legal, já temos ali um primeiro passo, mas a construção de significado, de identificação do público, para criar aqueles espaços irresistíveis, ela é uníssona. Então, o processo de inferência ele é homogêneo. E se dá ali em 2, 3 segundos quando você entra no espaço. Você não fica decupando o que é identidade visual, verbal, mas
numa secundidade, né, na segunda camada de análise, essas diferentes identidades, elas precisam ser construídas, pensadas, estrategiadas, estar dentro de um plano de negócios e de marketing. A identidade verbal, então, você perguntou, ela é a forma como a marca se dialoga com o consumidor, em todos os pontos de interação, sejam em campanhas, seja em atendimento, seja no diálogo direto, através das redes sociais, então é como os diálogos se dão. Já a identidade espacial é como esses valores são traduzidos em formas, em cores, de forma espacial, né? É um processo, sem querer ser muito teórica, mas é um processo de tradução intersemiótica, né? Então, a gente abstrai quais são os valores da marca e depois aterrissa esses valores em diferentes linguagens. Na linguagem olfativa, ou na linguagem sonora, ou na linguagem espacial. Para definirmos, então, que cores, que acabamentos, que iluminação, que tipo de mobiliário, quais as formas, de forma consoante. E na Romero Lab a gente integra esses elementos para que cada ponto de contato entre a marca e o usuário, o experienciador ou o shopper, seja coerente e emocionalmente envolvente. E quando essa combinação verbal, espacial, visual estão em sintonia, a mensagem que chega ao consumidor ela é forte e autêntica. E aí sim a gente tem a ressonância, a emoção e a fidelização. Legal. Vê se eu entendi, então. Quer dizer, se você colocar ali uma cor X num projeto, um material X, não é porque ele é bonitinho só. Não. É porque tem a ver com o contexto, então, e tem a ver com os valores daquela marca. Perfeito. Nada num projeto de retail design bem feito por especialistas, nada é por acaso. Tudo tem um significado estrategicamente definido. E se não há essa camada, aí você tem fricções na percepção e na inferência, e você gera ruídos. Entendo. E, Tatiana, vamos pegar um caso hipotético aqui. Eu sou lá um varejista, eu tenho lá uma empresa, pode ser um mercado e tal, de bairro há muitos anos, passou de família. E tu sabe que isso no Brasil, o segmento de supermercado, por exemplo, ele é super capilarizado, né? Eu acho incrível. A beleza, para mim, tu vai no interior, tu vai em Campinas, por exemplo, tem várias redes, tem caras que têm 2, 3, 4 lojas enormes de sucesso, caras super fortes, capitalizados. E, sei lá, eu conheço um lá que o pai do cara começou lá há 40 anos atrás lá e tinha um mercadinho de secos e molhados e foi seguindo e ele foi comprando o prédio do lado, quebrou a parede, fez um puxadinho, fez não sei o quê. E o mercado, cara, é enorme, tem produtos de todas as linhas, mas é aquela coisa assim meio, vamos dizer assim, meio Frankenstein. E vamos dizer, fazer de conta que eu sou esse cara, então. E, cara, eu tenho ali recursos financeiros, eu tenho o meu mercado, eu tenho algumas unidades, mas eu não sei nada disso que tu tá falando, eu não entendo. Você me ajudaria a extrair os valores da marca, a minha proposta de valor, você me ajudaria a extrair e construir isso, e eu não falo de inventar uma coisa, eu falo extrair mesmo, porque afinal de contas, se o cara tem uma história de 40 anos de um business, de um negócio, ele tem história, ele tem o jeito dele, ele tem os valores, só que talvez ele não saiba, né, como botar em prática. Você, então, com esse contexto multidisciplinar, com essa visão toda, você tem como ajudar o empreendedor, o empresário, a extrair os valores para aplicar com essas diversas camadas, então, e chegar num projeto personalizado de uma loja irresistível. Exato. Sempre com muito respeito. Todo negócio tem uma história, né? E a gente precisa fazer uma intervenção com bastante cuidado e com bastante respeito. Mas sempre mesclando, né, aquela historicidade, aqueles valores que trouxeram a marca até então, né, de 40 anos para cá, porque tem muita coisa boa, que trouxeram a marca até então, mas também fazendo um cruzamento com novos mercados, novos consumidores, novas tecnologias, novas aspirações. Indo para as ciências sociais, né, a gente chama de um processo de etnografia. Então, eu vou ao lugar,
observo e a gente tem ferramentas para inferir, né, o que as pessoas estão fazendo, por que eventualmente pega e não converte, ou a pessoa vai, adora ficar lá, passear, tal, mas não compra. Então, a gente mapeia as oportunidades e as dores daquele negócio, para que, então, possamos propor o conjunto de estratégias e o faseamento dessas estratégias, né, de implementação disso. Se a gente vai fechar e fazer uma reforma, ou se a gente vai fazer uma intervenção parcial ao longo dos anos, para montarmos um roadmap, né, um plano de ações ao longo do tempo que dê conta de tangibilizar todas essas oportunidades. Também tem uma outra questão que é quanto maior a concorrência num determinado território, melhor estrategiado o teu negócio precisa ser. Então, se a gente fala de um mercado, por exemplo, de uma cidade que tem ali, eventualmente, poucos habitantes e que ele já seja mais tradicional, então, eventualmente, ele talvez não sinta necessidade dessa transformação, até que venha um novo varejista de peso, com todas essas melhores práticas, e aquele varejista mais antigo perceba que aqueles seus consumidores, que eram até amigos, né, os fiéis, estão migrando para o novo. Porque é próprio do ser humano, a gente caminha em direção à evolução, a gente quer saber o novo, a gente quer saber o que está acontecendo, queremos fazer parte, né? Então, é natural. E eu acho necessário. Eu tenho uma frase, Marcelo, que eu gosto muito, que é assim, para tudo, mas falando de marcas, quem não se regenera, se degenera. Então, o sucesso, ele não é acaso. Boa. A gente fala também bastante sobre isso, que não tem platô, né? Não tem linha reta, né? Ou você está em movimento e está num movimento gastando uma energia suficiente para caminhar, para avançar e às vezes até em alguns momentos ficar parado. Agora, se você não tem energia, você está sempre descendo, né? Exato. Que é o que você comentou. Quem não se regenera, se degenera. Sabe que as grandes marcas, elas têm, seja marcas de redes próprias ou de uma única loja ou eventualmente de redes franqueadas, de lojas franqueadas, elas têm dentro do seu plano de negócio uma margem para reforma a cada 2, 3, eventualmente 5 anos, dependendo do segmento, para que justamente essa evolução, para acompanhar a evolução do comportamento, seja viabilizada de forma fluida. Isso faz parte do plano de negócios da empresa, para que ela se mantenha relevante, perene, seja a prova de futuro. Sim, se for de relevância, né? Porque o consumidor, né? Normalmente ele tá... As pessoas, em geral, elas estão preocupadas consigo mesmas, né? Então, o cara, ele tá ali, eu tô comprando naquele mercado lá porque é conveniente para mim. Às vezes porque é o único que tem. Mas quando vê, abre uma concorrência, eu vou lá experimentar. E quando vê se eu gostei, mudo ali 10 anos de fidelidade que não existe, muda-se na hora, né? A Alkit é em Valinhos, né? Como eu te comentei antes, e Valinhos tem 120 mil habitantes e tinham 4 ou 5 supermercados tradicionais da cidade. O atendimento é legal, o produto é aquele, cada um com um perfil, e assim foi. Nos últimos 4 anos da pandemia para cá, abriram mais... Tinham 4 redes, umas 8 lojas, mais ou menos, abriram mais 8 e 4 atacados. Então, o negócio foi... E a população está praticamente a mesma. Cresceu um pouquinho ali. O que aconteceu é o seguinte. Começou a dividir todo mundo, né? E aí todo mundo... o senhorzinho do mercado lá, que ele era o dono da praça, que tinha 2, 3 lojas ali há 40 anos, foi forçado, então, trabalhou iluminação, já mudou o layout, já colocou ali um pouco de food service no supermercado que antes ele não tinha, porque dá trabalho transformar e produzir comida, ele queria vender mais o que estava no processo, e é uma coisa natural, né? E uns fazem isso por estratégia, como você trouxe, como você comentou, e outros fazem isso porque são forçados ali para tentar se adequar e tentar sobreviver, né? Exato. Mas o mercado é isso, né? Essa interação o tempo inteiro, e você trouxe essas diversas disciplinas, né? Tu falou um pouco de sociologia, tu falou um pouco de neurociência. Eu estou lendo um livro até que é Venda à Mente e não ao cliente. E é sobre neurovendas, né? E é interessante, ele faz uma introdução aí nesse ponto todo. E eu comentei contigo aqui, então, das mudanças aí, e eu tenho visto até
que o pessoal tem trabalhado bastante a questão de iluminação também, né? Você falou um pouco nós vamos evoluir, falar um pouco melhor depois, ali dos 5 sentidos e tal, mas para dar uma introdução nisso, né? Todo mundo sabe, né, que a iluminação pode valorizar, e valoriza e favorece a venda, assim, né? Mas o que tu pode falar pra gente, qual a importância, dar algum toque aí, dar algum direcionamento sobre a importância da iluminação nesses ambientes gastronômicos aí, ou de varejo de alimentos em geral? A iluminação, ela é um dos pilares do design de varejo. Nós passamos maior parte, né, grande parte da nossa vida em ambientes indoor. E nós nos habituamos ao comportamento de luz e sombra. Além disso, né, na física ótica, o nosso olho também se adapta a buscar informação onde tem luz, onde, de repente, além da quantidade de luz, a temperatura de cor da luz está de determinada forma. Como eu disse antes, nada no design de varejo é por acaso. Tudo tem que estar estrategicamente, né, alinhada ao objetivo. Então, por exemplo, no espaço gastronômico de casual dining, talvez eu tenho um outro ponto também, que é para cada momento do varejo daquele espaço, um tipo de iluminação. Então, por exemplo, num casual dining, nas mesas, o ideal é que você tenha uma luz um pouco mais intimista. Então, uma temperatura de cor mais quente, uma luz um pouco mais baixa, para que as pessoas relaxem. E essa é a função. A gente quer que ali as pessoas fiquem tranquilas, relaxadas, e aí fiquem mais à vontade para degustar, que o índice de reprodução de cor favoreça o alimento daquele prato. Eventualmente, se tem um ambiente com música ou, enfim, o varejo hoje está evoluindo para ser um hub de serviços, né? Então, para além da comida, as outras experiências que houverem naquele local também precisam ter iluminação ajustada para cada ocasião de uso, digamos assim. Já num supermercado, é importante você destacar, talvez, na área de hortifruti, o frescor. Então, uma luz um pouco mais parecida com a luz do sol, que é uma temperatura ali de 4.000 graus Kelvin, que é uma iluminação mais neutra, mais farta, sem geração de sombras, para que os alimentos brilhem, né? Isso também favorece. Ou, por exemplo, na área de carnes, né? Uma temperatura de cor também um pouco mais quente, com índice de reprodução de cor mais alto, que faça que o vermelho da carne se destaque, para que ela não só seja, né? Mas para que ela pareça também fresca e, enfim, gostosa, apetitosa. A iluminação, ela tem muitas funções. Ora, tranquilizar, ora gerar um apelo, ora gerar um desconforto. Se eu, por exemplo, tenho um food service que eu quero que o tempo de permanência seja menor, então algum nívelzinho de desconforto óptico também é desejado. Então, a iluminação, ela é pilar do design de varejo. Legal. E quando você falou dos diversos momentos do consumidor dentro da loja, você quer dizer, então, que às vezes, se for um espaço maior, os ambientes, vou chutar aqui, sei lá, na recepção um tipo de luz, no bar outro, nas mesas, se o cara for, sei lá, se tiver check-out, se o cara for pagar lá no caixa, isso tudo, então, é planejado e com diferentes tipos de iluminação, é isso? Perfeito, perfeito. Exato. Já foi o tempo em que pensávamos iluminação de forma geral. Hoje, nós pensamos iluminação por ambientes. E tem um outro ponto. Quanto mais segmentado, quanto maior a variedade de ambiências que eu criar dentro daquele espaço, melhor. Porque o ser humano tem uma coisa de descoberta, de ir vencendo etapa a etapa, de se inserir, né, se perceber dentro de uma história, de uma jornada. Então, a gente não descortina o ambiente com iluminação geral. A gente pontua tarefas e de forma estratégica. Legal. Eu tive um contato outro dia com um empreendedor ali, ele falou, a gente perguntou que momento estava do restaurante, um restaurante self-service. Ele falou, não, tá tudo legal, a gente já pintou, hoje eu comprei lá tantas luminárias para colocar. Eu falei, cara,
calma lá, tu tem que fazer o layout primeiro, organizar ali, entender um pouco as nuances ali. Eu falei os tipos de iluminação, para ser um pouco mais claro. Então, essa história da iluminação geral, assim, é uma coisa que a gente deve evitar, então, totalmente, né? Exato. Ela chega a repelir o consumidor. Sim, sabe que lá na Alkit a gente fabrica buffets e vitrines. E eu termino contando, assim, dos buffets. Por exemplo, eu falo assim que um buffet self-service, o mais simples que seja, né? Ele tem duas funções só para mim. A primeira é conservar a temperatura da comida quente e da comida fria. Quente e frio, obviamente. E o segundo é valorizar aquela exposição. Então, aí a gente trabalha luminárias, então, que são luminárias específicas ali, mais ou menos 4.000 K ali, né? Porque dá o verdinho da salada, o tomate, é mais ou menos esse efeito que você trouxe, né? E aí, às vezes a gente vê... Sabe aquelas fitas de LED que tu compra no camelô ali, na esquina em rolo? Poxa, os concorrentes, alguns caras botam aquelas fitas ali, né? E aí, dessa luz, tipo, essa luz branca aqui, acho que isso é 6.000, sei lá quantos... Aí ofusca a visão e a fita dura um mês, tá caindo pendurada ali, né? E aí eu comento, não, cara, bota qualquer coisa ali. Mas se ele manter a temperatura e valorizar o teu alimento através de uma iluminação bacana, já vai fazer um papel, né? Então, que bom que você trouxe aí essa visão, que eu acho que o resumo aqui é que iluminação geral, então, afasta o cliente. Exato. Esse é um ponto importante aí. Legal. E, bom, seguindo aqui no nosso assunto, né, eu também vi um post no Instagram de vocês sobre algumas perguntas importantes que devem ser respondidas, né, pelo contratante, pelo empreendedor ali, antes de se iniciar um projeto. E aí eu estava olhando aquilo e a gente... Super interessante, né? Porque hoje em dia, né, a maioria das pessoas querem ser interessantes, né? Agora, interessadas, que é o verdadeiro sentido, né? Como é que você vai fazer um projeto personalizado, vai tratar de todas essas áreas que você já comentou aqui, através do quê? Do achismo, através de uma impressão, ou você vai fazer uma cópia, se tratando de uma coisa personalizada, né? Eu sempre achei curioso, estava te comentando aqui antes de nós iniciarmos o episódio, né? Que eu sou totalmente contra os fabricantes de expositores, de mobiliários, de cozinhas industriais. Eu trabalho nesse segmento há 35 anos aí, sou totalmente contra os fabricantes fazerem projetos. Como é que eu vou fazer um projeto se eu não tenho nem a competência e nem tenho o tempo? Afinal de contas, o cara está comprando ali um fogão, uma geladeira, um buffet, uma vitrine. Ele não está contratando um programa, não está contratando um projeto e um estudo personalizado com toda essa abrangência que você falou. Pô, eu estou te vendendo uma vitrine. Eu não estou te vendendo um projeto complexo nesse sentido, então é impossível de ser feito, não contando a falta de conhecimento e a falta de gabarito para desenvolver isso, né? E aí, tem 6 perguntas ali nesse teu post. Se você concordar, eu vou ler uma por uma das perguntas aqui e eu queria que você falasse um pouco o que significa ou tentar, então, trazer aqui com um exemplo de resposta. Imagina que eu sou aquele cara lá que eu comentei antes, que eu tenho ali um supermercado e eu quero evoluir, quero fazer um projeto novo, seja para uma inauguração de uma loja que eu pretendo construir, ou até uma revitalização, uma reforma. Mas como eu te comentei, puxa, cara, eu sei comerciar, e eu não entendo nada disso, então eu te perguntei, você disse que poderia extrair desse empreendedor os valores, extrair, então, para entender quais são as necessidades e quais são as expectativas, muito mais necessidades, né? Então, eu vi que a primeira pergunta é assim, ó, qual é o problema que a sua marca resolve na vida do cliente? Legal. É isso mesmo. Acho que antes de responder a primeira pergunta, sobre as 6 perguntas, né? Primeiro, existe um estigma de que o projeto custe caro, assim, tem alguns dados que falam a respeito da quantidade de reformas que são feitas no país sem projetos. Mas, na verdade, um projeto ele custa entre 2% e 3% do valor total de um investimento, ao passo que o erro ele custa muito mais caro. Então, acho que esse é um primeiro ponto que a gente pode tentar aqui trazer, né, para as pessoas quebrarem essa barreira. Segundo ponto é que o retail design ele já está mais acessível. Existem
profissionais especialistas, já existem mais escolas formando. Então, eu me coloco muito na condição de mediadora, de facilitadora. Então, eu entro com essa expertise, essa especialidade, mas eu preciso do empreendedor para que juntos a gente faça o melhor projeto que no fim do dia vai ser para ele. A minha passagem por aquele projeto vai até a inauguração, eventualmente uma ou outra reforma no futuro, algumas revitalizações, mas é ele quem vai viver a operação no dia a dia. Então, tudo deve ser feito em conjunto. E essas perguntas que a gente colocou no post foram justamente para provocar. E elas têm uma ordem sequencial de construção, de raciocínio a respeito daquilo que vai ser projetado pelo empreendedor, né? Então, quando a gente pergunta qual é o problema que a sua marca resolve na vida do cliente, o empreendedor ele pode resolver, bom, a minha marca proporciona, sei lá, refeições rápidas, saudáveis e acessíveis para pessoas que não querem perder tempo, né? Pessoas que têm pouco tempo, mas que não querem abrir mão da qualidade e do bem-estar. E essa resposta, ela faz com que a gente consiga identificar o problema e, ao mesmo tempo, o propósito que a marca está resolvendo, né? O posicionamento de valor da marca. Acho que essa é uma das principais, porque o propósito, ele vai guiar todas as decisões de negócio posteriores. Desde o cardápio até a experiência do cliente, e isso vai garantir que a marca atenda a uma necessidade real. Tá, deixa eu ver se eu entendi aqui. Se for o caso de um restaurante, vamos pegar aqui para simplificar. Eu tenho, às vezes, um restaurante, então, que atende um público executivo. Vai que o meu restaurante é um restaurante de almoço e ele está numa região com vários prédios, com várias empresas, e eu atendo um público executivos ou pessoas que trabalham em escritórios e tal. Isso seria um perfil. Um outro perfil completamente diferente é se eu tiver um restaurante familiar. Eu moro num bairro residencial e eu termino atendendo, sei lá, a maioria do meu público são as mães que pegam as crianças na escola ali e vão almoçar lá ou antes de ir ou depois para a escola. Então, eu tenho um restaurante que o meu perfil, então, é o público, sei lá, happy hour ou um público... eu nem abro ao meio-dia, só abro à noite. É isso que tu está falando, esse seria o problema que eu resolvo. O problema que eu resolvo é atender pessoas que trabalham, atender famílias, é isso? É isso. É sobre o perfil, Tá. mas é sobre o que você resolve. Então, numa região corporativa, você vai resolver a vida de quem está trabalhando na correria, tem 1 hora de almoço, 60 minutos, para ter uma alimentação rápida e que sobra ali um tempo para ele tomar um café ainda, voltar para o trabalho. Então, esse é o propósito da tua marca. Tá. E aí você vai entender o comportamento daquele público para que você estruture, né, o teu negócio para melhor atender aquela necessidade. Ao passo que no outro perfil que você mencionou, das mães que buscam e de repente tem um pouco mais de tempo, outro tipo de mesa, outro tipo de cardápio, outro tipo de tudo. Todas as decisões do negócio serão tomadas com base nessa resposta. Tá, legal. A segunda pergunta é como você falaria da sua marca de forma sucinta para uma pessoa que jamais entrou em contato com o que vocês entregam? Como falar da marca, né? Determina se o empreendedor é capaz de comunicar de forma clara e objetiva a sua marca, a gente já tem ali como aquele propósito pode ser comunicado e qual é a essência. E isso vai nortear as decisões de branding e de comunicação. Então, trazendo exemplo de novo, se eu tenho um restaurante de comida rápida, saudável e acessível, para pessoas que têm pouco tempo. Pronto, clareza na comunicação. Então, eu já posso trazer isso para o meu branding e comunicar isso em todos os diálogos verbais e também espaciais para que as pessoas possam entender essa mensagem. Legal. Terceira pergunta é, você tem 10 segundos para conseguir um grande investidor na sua marca. Você precisa sintetizar o valor da sua empresa em uma frase. Somente uma frase. Tu vê, eu conheço e faço o elevator pitch. Agora, 10 segundos, esse aqui é sucinto mesmo, né? Mas e aí? Sobre você enxergar qual é o território do teu mercado, né? Então, de novo, no mesmo exemplo. Eu tenho um restaurante que
fornece comida rápida, saudável e acessível para um território em crescimento. É uma tendência a saudabilidade, nos grandes centros, a agilidade. Então, você ser capaz de responder em 10 segundos para um investidor também ajuda que você tenha um pouco mais de clareza sobre o negócio. E aí a gente começa a ter esse olhar de performance de negócios para uma operação de alimentação, de food service. Ela é crucial, essa pergunta. E vou dizer que nem todos os empreendedores conseguem responder. Pode colocar em 5 minutos, tá? Não é uma pergunta fácil. Sim, mas no caso, se eu como empreendedor não tiver essa resposta, você vai conversando aqui, você vai ajudá-lo então a ter uma resposta ali, Sim. porque ele tem que responder para poder direcionar todo o contexto aí, né? Perfeito. Legal. A tua quarta pergunta, né, é quais são as impressões que você deseja despertar no consumidor? Aí a gente está falando de sentimento. Então, o que eu quero que as pessoas sintam ao terem contato, né, com o meu ponto de venda e com a refeição rápida, saudável e acessível? Quais sentimentos? Aí a gente também está falando de branding. E um ponto, né? Claro, essas perguntas não são fáceis, elas exigem pesquisa e reflexão, estratégia, mas eu tenho uma ferramenta que eu gosto muito de utilizar, que são perguntas. Então, eu faço as perguntas e colho as certezas, as dúvidas e as suposições, numa matriz simples, né? O CSD. Para que, a partir dessas respostas, a gente vá identificando os padrões e ali direcionar para quais pesquisas complementares ou quais observações complementares precisamos para poder fechar a resposta. E aí, então, a partir dessas respostas, traçarmos, né, toda a estratégia do negócio. Mas quais são os sentimentos vão nortear a escolha de cores, a escolha de espaçamento, a escolha de circulação, ter ou não climatização artificial, ter ou não iluminação natural. Legal, legal. E a quinta pergunta, então, é quais são as principais objeções que você imagina que o seu consumidor impõe à sua marca? Eu acho que antecipar objeções também ajuda a cristalizar um modelo de negócio, para que você possa fazer os ajustes necessários na sua comunicação, para que aquelas objeções sejam desconstruídas, eventualmente na fachada, ou logo na entrada, ou durante o percurso. E aí você constrói uma jornada fluida fisicamente, mas também mentalmente, citando lá o teu neuromente, né? A neurovendas. Então, mais no sentido de desconstruir as objeções. É um exercício. Essa última pergunta, ela é bem bacana, porque eu acho que ela é um exercício que deve ser feito de forma recorrente. Talvez mensalmente ou perto disso, para que você possa ir identificando objeções. E quando você perceber que as objeções estão crescendo muito, aí talvez seja a hora de você reformar o seu restaurante. Entendo. Tu falou de mapear mesmo, fazer pergunta, fazer pesquisa e entendendo quais são as objeções dos consumidores para aí depois, quiçá, ir tratando dessas diversas formas, assim. Perfeito. E a pergunta 6 é como você acredita que a sua marca pode superar a concorrência? Superação de concorrência tem a ver com diferenciação de mercado. Então, eu posso me diferenciar porque além da comida ser rápida, ela é saborosa, ela é acessível e ela é feita com produtos frescos e, enfim, feita por um chefe específico. Então, a diferenciação de mercado ela é importante para que a gente possa também entender quais são os elementos que estarão compondo esse espaço e esse negócio para que essa diferenciação fique clara e crie um distanciamento. E aqui tem N exemplos, assim. Então, uma pizzaria que, de repente, você corta a tua pizza com uma tesoura. É uma diferenciação frente aos concorrentes. Para além de uma boa arquitetura, de um bom design, de um bom produto, de um bom atendimento, para além do básico muito bem feito, o que de diferente você vai oferecer para que os seus consumidores saiam dali com um residual de memória marcante? Entendi. Nós estamos construindo uma visão, isso aí não é nada
não vou dizer que a gente está inventando, não é isso? A gente está construindo uma visão de ofertar produtos em 3 status, ou seja, o produto pronto para consumo, o produto pronto para você esquentar na sua casa e os ingredientes para você formular e fazer na sua casa. Imagina, então, vou pegar a coisa mais simples aqui, uma pizza. Então, imagina uma pizzaria que você entra ali, você tem a pizza pronta para você sentar à mesa e comer. Aí do lado ali uma sessão ou alguma coisa, tem aquela mesma pizza para você levar para finalizar na sua casa. E você tem também a pizza, o molho, os ingredientes para você que gosta de finalizar. Você disse que gosta de fazer comida e tal, quiçá você ia escolher esse tipo. Então, esse aqui seria uma proposta de valor, um modelo de diferenciação. Perfeito. O meu negócio eu tenho pronto para consumo, pronto para esquentar e pronto para preparar em casa. Perfeito. Essa seria uma forma. Aliás, é uma ótima ideia de negócio essa, hein? Nós estamos desenvolvendo esse produto do ponto de vista de expositores, né? Uhum. Então, tem ali para refeições, para restaurantes, para supermercado. São expositores multi-temperaturas, então, para você pegar qualquer produto, qualquer tipo de culinária e ofertar ele. Então, a gente chama de pronto para comer, pronto para esquentar e pronto para terminar. Esse que é o nome, é o trio, por enquanto, que é o nome inicial, assim, né? É o apelido, isso está sendo construído, a gente vai depois formatar isso para padaria, para o restaurante, para o supermercado. Começou isso através de um cliente nosso que pediu uns expositores para comida japonesa e ele queria uma coisa que fosse refrigerado embaixo e aquecido em cima, porque ele queria vender nos diversos tipos, queria vender lá o yakisoba, por exemplo. Esse era chinês até. Yakisoba, ele queria ter o yakisoba prontinho ali na caixinha para o cara pegar e levar para comer ou comer na loja e queria ter o mesmo yakisoba resfriado embaixo. E aí ele falou, não, e do lado eu quero uma estantezinha porque eu quero vender as coisas ali já para o cara finalizar o yakisoba, que tem a massinha seca ali, tem o shoyu, as coisas para encaminhar. E a gente fez um kit e daí saiu essa ideia, então, da gente ampliar do ponto de vista dos expositores, kits prontos para isso. Mas então essa é uma pergunta, então, o foco aqui é como você acredita que a sua marca pode superar a concorrência. Então, com essas 6 perguntas aqui, do ponto de vista, então, do problema do cliente, abrangência de público, proposta de valor, até perfil de consumidor. Isso aqui, então, são perguntas que agora eu concluí, depois que você me explicou tudo isso, eu concluí que não tem como fazer um projeto de varejo, um projeto de uma loja irresistível sem responder essas perguntas. Perfeito. É isso? Perfeito, é isso. Legal. Então, e se eu não tenho essas respostas aqui, você vai me perguntando, eu posso responder algumas, outras você me sugere, outras eu vou pesquisar, outras eu vou conversar com pessoas que fazem parte. Isso aqui não preciso resolver na hora ali. Isso aqui é uma coisa que a gente vai construindo e depois te dá as bases para você evoluir num projeto completo. Perfeito. É uma construção. E normalmente é feita a 4 mãos, né? Uhum. O cliente, o escritório, eventualmente consultores também externos, mas é uma construção. Legal. Então, né, cada vez mais, né, eu comentei antes contigo aqui que um pouco intuitivamente, outro pouco eu aprendi lá com meu pai, que o fabricante de mobiliários, de equipamentos, não tem que fazer projetos. E isso ele me ensinou e eu tenho aplicado muito. Na Alkit a gente fala que essa é uma forma de ser responsável, uma forma de eu valorizar a pessoa como cliente, é eu entregar o que de fato eu tenho competência como empresa. E, sinceramente, como eu já falei, eu acho que nenhum fabricante tem competência para fazer um trabalho nem parecido com isso tudo que você está comentando aqui, né? Que é um trabalho especializado, que você falou, né? De design de interiores, e aí tem as várias outras disciplinas ali. E com essa conversa toda, eu tenho certeza agora, então, que essa nossa visão que intuitivamente a gente aprendeu, que tem cada vez mais... E a gente fala isso para os clientes, né? E tem alguns que falam assim, engraçado, o fornecedor X faz o projeto de graça para mim. E aí eu imagino sempre, né? Que tipo de projeto, né? Que essa pessoa vai fazer, né? Se ele se dedica a fazer mobiliários e tal. E aí me lembra lá na época do ano de 2000, na ocasião, nós tínhamos lá um grupo lá com 5, 6
Tinha lá estagiário, tinha cadista, tinha desenhista, e aí tinha os representantes do Brasil inteiro. Eles vinham, então, com a demanda, ô João, projeta uma padaria aqui, ó, a padaria lá do Rio de Janeiro, jogava ali na sala uma planta, que era a planta do prédio, e o João pegava ali um copia e cola, jogava um monte de coisa ali dentro, vitrine, caixa, check-out, ilha, fazia o processo inteiro ali, fazia uma lista, orçamento, e o pior de tudo que se vendia aquilo, para que as pessoas compravam aquilo, e depois aí a mãe ali, ou o próprio cara escolhia se ele quer madeirado claro, madeirado escuro, que era o que se fazia, com um detalhezinho verde, e tu entregava lá uma carreta de móveis e tal, de mobiliários, de vitrine, de tudo, e nisso o cara já tinha pintado a sala e botado 60 luminárias, que agora eu soube que tu chama de iluminação geral, fazia que era uma iluminação tudo igual ali, e imagina que tipo de resultado e que tipo de experiência que ele vai trazer, né, pro cliente, assim. E se tu pensar, né, ele teve, eu tô falando de negócios grandes, alguns, inclusive, que o cara teve um dispêndio financeiro e gastou um dinheiro forte ali. Como você falou, né, o projeto, né, que tu investe 2, 3% do total, e às vezes o retrabalho, eu já vi retrabalho, eu trabalhei numa rede, então, que é uma empresa, uma multinacional brasileira, que na ocasião que eu trabalhava tinha 1.200 restaurantes. Alguns em empresas, outros em varejo. E eu já presenciei retrabalho lá, de a gente gastar 50%. Imagina o que seria os 2% de planejamento de um projeto, né? Legal, essas perguntas, então, aqui, ó, tem lá, eu vou colocar aqui, vou pedir para a produção colocar lá o link do Instagram da Romero Lab. Tem as perguntas ali, essas 6 que a Tatiana que eu li e a Tatiana nos explicou. E é o seguinte, se você for planejar, então, um negócio de alimentação, um restaurante, uma padaria, um food service, qualquer negócio de alimentação, responda essas perguntas. Imagina chegar, então, com isso resolvido, vai dar, então, depois, se quiser contratar a Tatiana e o time dela também para fazer ali, com essas perguntas resolvidas, ou pelo menos já iniciadas, já é um bom caminho andado aí, né? Sim. Legal. E olha só, além desse alinhamento inicial, né, que é representado por essas perguntas, por exemplo, perguntas e respostas que nós vimos agora aqui. Quais são as características de um projeto de sucesso? Vamos lá, antes te perguntei o que é uma loja irresistível, agora quero te perguntar quais são as características de um projeto de sucesso. E assim, e também, né, a gente vem falando um pouco sobre isso, quais são as responsabilidades, né, do escritório de design, do profissional de design de varejo, e também quais são as responsabilidades do cliente que está te contratando ali. Uhum. Boa. Bom, primeiro, definir o que é o sucesso, né? Eu acho que o que define um projeto de sucesso é o alinhamento de expectativas e de objetivos entre o empreendedor, o empresário e o profissional contratado para facilitar, para projetar e etc. Eventualmente, o sucesso pode ser o retorno financeiro, pode ser o retorno de marca, pode ser o retorno de experiência, pode ser uma loja efêmera, pode ser perene. Eu tenho uma característica, né? Os meus projetos, eles respeitam muito a essência de cada marca. Mas a minha principal característica invisível, digamos assim, ela não é uma característica estética, mas ela é uma característica estratégica, é a de que eu fico muito chateada quando eu vejo um projeto que foi ali sonhado, pensado. Sabe aquela coisa, você coloca o fone de ouvido, fica projetando ali, trabalhando no 3D por alguns dias, eventualmente meses. Eu fico muito chateada quando eu vejo um negócio fechar, por exemplo. E eu fico muitíssimo feliz quando eu vejo um negócio prosperar. E para mim, a prosperidade, ela é a tríade, né, de sustentabilidade. Então, tem que ter sucesso financeiro, tem que ser próspera para o público interno, para os funcionários, tem que ser agradável de trabalhar, porque aí o empreendedor, o empresário vai ter uma rotatividade menor. Tem que ser agradável para os consumidores, para que gere receita e para que os consumidores voltem e sintam prazer em estar ali. Então, para mim, um projeto de sucesso é um projeto que prospera
nessa tríade, né? Mas os meus projetos, eles tendem a performar. Eu gosto de projetar um negócio que tenha viabilidade técnica, legal, viabilidade financeira, principalmente, e que faça sentido para que aquele negócio se torne próspero, cresça. Eu digo que a gente atende grandes marcas e futuras grandes marcas, porque para mim não existe uma marca pequena, ainda que ela não exista. Eu esteja ali criando junto com o empresário do zero. Ela está sendo pensada para ser uma futura grande marca. Se ele quiser depois escalar, expandir, manualizar, replicar, é para isso que a gente projeta. Uma outra coisa muito legal é que, como o escritório, nesses quase 20 anos, a gente atende marcas em diferentes momentos, assim, marcas que têm uma unidade ou nenhuma, ainda vai construir a primeira, ou marcas com 10, com 100, com 1.000, com 2.000 lojas, com 4.000 lojas. Então, a gente conhece os desafios próprios de cada momento, assim, da curva de crescimento. E também fazemos muito cruzamento, assim, de inteligência entre business. Então, por exemplo, muito, eventualmente, né, muito do visual merchandising do universo de moda. Puxa, mas e se eu trouxer isso aqui para um autosserviço de comida pronta embalada para eu terminar em casa? Então, esses cruzamentos de cenários diferentes, diferentes segmentos, eles também são muito ricos. Então, para mim, o que define um projeto de sucesso é a longevidade, a prosperidade e, claro, estar alinhada com o objetivo de sucesso do empresário, do empreendedor, para que ele tenha fôlego, força, vitalidade para sustentar aquele negócio por muitos anos, com as transformações que o comportamento, que a evolução do comportamento demandar. Acho que isso é o que define, assim, o sucesso para mim, é muito importante. Mas, eventualmente, pode ser também um negócio efêmero e tem ali a função de ser cenográfico e existir por um mês para gerar um negócio e tá tudo bem, a gente projeta para que esse sucesso se concretize. Mas sempre de forma muito respeitosa e muito técnica. O retail design, ele é muito técnico, então, sobre uma estética técnica, sobre uma operação técnica. E quando a gente pensa em retail design, não é sobre design de interiores apenas, ou arquitetura apenas, ou engenharias apenas, né? Climatização elétrica, hidrossanitária, estrutural, enfim, todas as disciplinas de engenharia. É sobre a operação, qual é a frequência logística, qual é o tipo de embalagem, qual é o tipo de... Todas as áreas são importantes para compor esse grande quebra-cabeça de todas essas variáveis para que a gente possa, então, projetar um negócio de sucesso. Legal. E normalmente você pontua e esclarece para o empresário quais são as responsabilidades dele no projeto ou não? Te pergunto por quê. Há uns 2 anos nós contratamos uma assessoria de marketing. E aí, antes de contratar, veio lá uma reunião para comentar, resumidamente assim, se você espera que a gente faça tudo, como se fosse uma mágica, não nos contrate. Agora, se você quer se envolver, quer passar o teu repertório do teu negócio, e você espera de nós que a gente faça tais coisas para potencializar, aí sim, contrate e nós vamos seguir adiante, vamos seguir além. Eu achei interessante isso, eu não tinha visto essa abordagem ainda. Normalmente, né, o pessoal vai ali e tal, e depois que você contratou, aí aparecem umas surpresas e às vezes é um alinhamento de expectativa, né? Imagina, eu sou aquele empreendedor, eu não conheço nada disso e vai que eu tô na minha cabeça ali que eu vou contratar a Tatiana, vou contratar lá a Romero Lab e ela vai fazer assim e vai brotar uma coisa linda, maravilhosa e personalizada como meus sonhos. A pergunta é, você normalmente define e deixa claro para a pessoa, assim, que ela vai ter uma participação, que ela vai ter que... Como funciona isso? Sim, sim. É isso do alinhamento de expectativas. Então, e assim, tem uma característica que eu sou uma pessoa muito transparente, eu gosto de um relacionamento com a marca longevo. Então, no escritório
temos marcas que atendemos há 5, 10 anos. Tem uma marca que a gente atende há 14 anos. E essa longevidade é o que me traz a alegria, é o que me traz, inclusive, estabilidade financeira, porque se eu faço um ótimo trabalho, daqui a 2 ou 3 anos, quando essa marca precisar se inovar, ela vai, obviamente, recorrer a mim. Então, acho que a transparência é uma receita. Mas esse alinhamento de expectativas e atribuição de responsabilidades, ele é bem importante. Para algumas marcas, a gente faz, por exemplo, um trabalho personalizado, né, um tailor-made mesmo, sob medida de ponta a ponta. E aí, ao longo dos anos, a gente foi construindo uma metodologia muito nossa, assim, uma esteira de processos para um intervalo de trabalho que vai desde apoio a Space Hunter, por exemplo, né, localização de pontos comerciais com ferramentas de geomarketing, até estudos de viabilidade técnico e legal. Então, essas camadas estratégicas que ancoram a definição de um projeto de ponto de venda, né? Então, o estudo de viabilidade técnico, legal, financeiro. Eu tive um dia desses um caso de uma pessoa que está começando a empreender e que quer construir uma sorveteria para picolés e soft num imóvel de 100 metros quadrados em Moema. E aí eu falei, não recomendo. E aí eu expliquei os processos e a curva de crescimento, e aí isso eu percebo que constrói uma relação de confiança, até para qualificar, para ensinar o empreendedor a poder pensar, fazer as perguntas certas e tomar as decisões corretas para que o projeto seja próspero e longevo. Então, o estudo de viabilidade técnico-legal, para daí vir com toda a camada de estratégia, branding, posicionamento mercadológico, política de pricing. Aí, então, as disciplinas de projeto, a construção de identidade visual, de identidade verbal, identidade espacial, projetos em 3D, os projetos legais, toda a parte de legalização, a depender se é em shopping, se é rua, aeroporto, supermercado, para que, enfim, todas as licenças, né, sejam realizadas. Eventualmente, a parte de orçamento, algumas grandes marcas têm departamento de suprimentos, que eles fazem toda a parte de cotação, mas algumas marcas não possuem. E aí a gente faz esse apoio, né, na coleta de orçamentos, tudo muito técnico, como você comentou na minha apresentação, eu faço parte da Associação Brasileira de Design de Interiores. E existe uma prática de mercado que alguns profissionais ainda realizam, mas que a Associação Brasileira, entre outras entidades, não recomendam, que é a prática, por exemplo, de comissionamento do profissional, em que o profissional indica a fornecedores em troca de uma comissão. Isso inflaciona o mercado, prejudica o mercado, e é uma prática totalmente antiética. Então, a gente ensina o cliente, inclusive, de que existem isso, e a gente, por exemplo, se vai fazer uma tomada de orçamento, é por melhor técnica e perfil de fornecedor com perfil de projeto. Com quase 20 anos de atuação, a gente tem uma rede de fornecedores parceiros muito grande. E a gente sabe que alguns fornecedores têm mais afinidade com um perfil ou outro de projeto. Fornecedores que só atendem marcas que fazem, sei lá, 10 projetos por mês. Outros fornecedores não, aceitam fazer ali uma coisa submedida, mais tranquila. Então, esse apoio na homologação de fornecedores também é muito importante. E o apoio na implementação e até a inauguração, seja chaves na mão. Esse processo completo é um serviço. Mas também tenho marcas que me procuram, Tati, eu quero só a criação de conceito e o projeto modelo, porque eu tenho um time interno que vai replicar isso. Assim como tem outras marcas, não, Tati, a gente criou o conceito, eu quero que você faça a reengenharia desse conceito, para que ele se torne mais viável, escalável, ou eu quero que você só replique esse conceito com alta performance e baixo risco. Então, a depender da necessidade, a gente volta lá para o alinhamento de expectativas e de objetivos. A depender da necessidade, as atribuições das partes envolvidas são maiores ou menores, né? A do cliente pode ser uma atribuição maior ou menor, e aí ele tem um custo maior com o escritório ou menor com o escritório. Eu tenho excelentes empreendedores, assim, de projetos muito bem-sucedidos,
que colocam a mão na massa em todas as etapas do processo. Tem essa disponibilidade de tempo e esse interesse também. Alguns não, eles não querem participar porque eles estão preocupados com marketing, treinamento, produto. Então, varia muito, mas é sempre muito transparente. O importante é que você tenha conhecimento do processo completo. E aí você defina quais etapas do processo você vai delegar para o profissional que você contratar e quais etapas do processo você vai absorver, seja sozinho ou com o seu time interno. Mas tendo essa visão geral, você consegue planejar de uma forma bem eficaz. Entendi. Dentro desse escopo, então, enorme de atividades e de diferentes projetos, diferentes ações que precisa para decolar um negócio, seja uma loja ou um food service, você pode atuar, então, sempre de maneira personalizada. E eu falei, a gente falou do alinhamento aqui, né? E fala de empreendedor ou fala de empresário, mas isso aí termina sendo igual independente do porte, né? Porque o cara que é um empreendedor menor ou um empresário que gosta de ele liderar e estar à frente de tudo, ou então uma empresa essa enorme que tem 4, 5 mil unidades ali, também são pessoas, né? Que estão empreendendo, talvez como um grupo, como um time de projeto, de inovação, de expansão, mas então o entendimento do escopo inteiro e o alinhamento de expectativas é o principal aqui. Eu lembro outro dia que a gente recebeu uma oferta e a pessoa falou, eu faço tudo. É mesmo? Tudo? Que legal. O que é o tudo? E a gente não conseguiu extrair o que seria o tudo, né? Porque o tudo pode ser, para mim, o tudo pode ser uma marca, pode ser um layoutzinho. O tudo, para ti, olha que tu explicou aí, olha quanta coisa que você explicou desde a concepção, desde o planejamento, até todos os projetos, refrigeração, iluminação, estrutural, a parte de legalização. O escopo é enorme, né? Então tem que saber bem qual é o escopo e o que você precisa contratar. Legal. E olha só, fala-se muito, né, em colocar o cliente no centro de tudo, né? A gente vem falando sobre isso, eu acho que é muito importante no centro do negócio, no centro da estratégia. E aí vem por isso, então, design de varejo centrado no cliente. Essa afirmação, ela vem bem de encontro e ela vem consolidar tudo o que você está falando aqui, né? Para a gente, do que você está nos ensinando, assim. Mas traduz um pouco, assim. Porque aqui, ó, se você é contratado, então, por um dono de um supermercado ou de um food service, na realidade, a expectativa tem que ser do cliente dele, certo? Perfeito. Não é a minha expectativa, né? Porque se for a minha expectativa, eu vou consumir o quê por dia lá? Nada ou pouquíssimo. Então, tem que ser a expectativa do cliente, do empreendedor, do empresário. E aí, como é que a gente pode conhecer? Porque até então, né, aquelas primeiras perguntas e aquilo lá tudo tem a ver com a expectativa do empreendedor, do empresário, ou do business dele. Mas conta pra gente um pouco, de uma maneira também introdutória, eu sei que é mais um assunto complexo e amplo aqui, né? Como a gente pode entender as expectativas do consumidor lá, que é o que vai, no final do dia, pagar a conta ali, que é o que vai comprar, é o que vai fazer o negócio prosperar, né? Perfeito. É um universo essa resposta, mas resumindo, de fato, para projetarmos é necessário entendermos as ansiedades, as dores, as necessidades do consumidor daquele negócio. E existem ferramentas, né, de etnografia, ou como mapa de empatia e outras ferramentas que nos ajudam a mapear o perfil desse consumidor. E também, além de mapear o perfil do consumidor, é importante mapear a jornada desse consumidor. Tendo estes dados e analisando esses dados, a gente consegue projetar um negócio centrado no usuário. Eu gosto de dizer o seguinte, como você falou, né? Não é o que o empreendedor quer, não é o que eu quero, é o que o usuário precisa, o que ele quer, ou às vezes nem sabe o que quer, mas... então, uma coisa é a marca ter uma proposta de valor, a outra coisa é a entrega de valor.
Entrega de valor é aquilo que o consumidor da marca fala para o amigo. Quando você visitou a loja da Apple e trouxe esse depoimento para cá, anos depois, é aquilo que você está falando. Essa é a entrega de valor da Apple. Por acaso está alinhada com a proposta de valor deles, porque foi um trabalho muito bem construído de mapeamento de jornada e te gerou uma emoção de surpresa e de desconstrução. Isso gerou em você uma marca tão importante, tão forte, uma memória tão forte, que faz com que hoje você ainda sinta isso. Mas então, o design centrado no usuário, ele é fundamental para o sucesso do negócio. Simples assim. Puxa, legal. E partindo, então, dando sequência nisso, explorando essa questão de design centrado, então, no usuário, no consumidor, evoluindo um pouco. Eu estou trazendo só coisa complexa aqui, né? Mas tô querendo aproveitar, né? Justamente que você é especialista nisso, domina esse conteúdo todo, esse universo inteiro para isso. Agora, fala um pouco para a gente sobre os arquétipos, então. Tem ali a figura e tem aquela dos arquétipos de Jung, né? E principalmente como essa abordagem contribui para, de novo, né, fazer aquela loja de alto impacto, aquela loja, então, que cria experiências e que atraia as pessoas, né? Que as pessoas queiram, afinal de contas, tu quer ter uma loja que as pessoas queiram permanecer lá dentro e que elas queiram voltar, né? Então ela tem que ter uma boa experiência, se identificar, ter sensações ali com tudo isso, né? Mas fala um pouquinho aí sobre essa questão dos arquétipos e como isso impacta ou pode te ajudar essa abordagem no projeto da loja fantástica. Legal. Bom, os 12 arquétipos de Jung, né? Arquétipos são personalidades definidos por símbolos, por comportamento, por gestos, por cores, por aromas. São figuras registradas no inconsciente coletivo. E a loja, ela pode assumir, ela deve ter uma persona e assumir uma personalidade, ou mais de uma, tá? Não obrigatoriamente uma apenas. Para que ela gere uma identificação com o seu público. Então, uma marca, ela pode ter o arquétipo do herói ou o arquétipo do sábio, e esse conjunto de símbolos, de formas, cores, aromas, que tangibilizam aquele comportamento que está no inconsciente coletivo relacionado a, por exemplo, o arquétipo do herói, vai traçar uma identificação emocional com o consumidor e vai fazer com que essa atração vire fidelização, vire compra, vire um fã da marca, enfim. Isso gera uma conexão muito profunda com o consumidor. E o marketing, ele se utiliza disso, né? E é muito legal porque você associa de forma inevitável aquela marca a uma aspiração ou algo que você tenha dentro de si e que ressoe. E é engraçado porque nós temos os 12 arquétipos. Então, para um determinado tipo de uma determinada ocasião de uso ou de consumo, eu tenho mais ativo um ou outro arquétipo. Enfim, isso também varia. E sabendo disso, o marketing distribui pelo ponto de venda os gatilhos necessários para disparar essa identificação. Arquétipos são um atributo muito utilizado, mas muitas vezes as marcas ainda não conseguem acessar de forma completa. Por quê? Justamente por conta da identidade espacial. É mais comum, a gente está mais habituado, o marketing está mais habituado a disparar os gatilhos dos arquétipos no 2D, no visual, no verbal. No espacial, você precisa entender quais texturas se relacionam com aquele arquétipo, quais padronagens, quais formas, quais temperaturas. Então, quando você vem para o multissensorial, complexifica um pouco mais. Mas é basicamente o mesmo processo, assim. E eu acredito que seja também muito importante, então, a marca entender o perfil do seu público e
escolher, né, essa persona e construir toda essa atmosfera baseada no arquétipo para facilitar essa identificação. Ah, legal. E eu estava conversando outro dia com um colega e ele decidiu se posicionar, então, a empresa dele, ele atua no segmento de supermercados e ele percebeu, talvez, que na região dele, ou ele percebeu um movimento que na liderança dos supermercados estava havendo um processo de sucessão. Ele identificou que o público dele, que ele quer atingir, são pessoas, então são os sucessores, os filhos. Então é o cara ali, a menina, o rapaz, sei lá, que é o cara de 18, 20, até 30 anos. Ele falou, cara, é os caras de 20 a 30 anos, é essa galera que eu quero entrar, porque eu quero apostar nesse público, então. E ele começou a fazer um estudo, não só de público-alvo, mas provavelmente também ele ia também transitar nessa parte dos arquétipos para se posicionar nisso. É mais ou menos isso, porque provavelmente uma galera, vamos chamar assim, de 20 a 30 anos, eles têm algum tipo, né? Tem outras aspirações, eles têm referências, muito diferente do pai lá, que tem 60 anos, ou diferente de mim, eu que tenho 48, o cara de 20, 25, uma moça de 20, 25 anos tem uma outra visão. Você consegue ligar isso com o público, com essa questão do arquétipo e como trabalhar isso, seja na comunicação, no ponto de venda. É isso? É isso. A gente recém passou por um projeto com um desafio semelhante. Uma loja muito tradicional de Amparo, interior de São Paulo, com 40 anos de história, também percebeu que seus consumidores estavam envelhecendo e diminuindo, e eles queriam atingir os filhos, enfim. Então, um público mais adolescente, mais jovem, jovens adultos. E o legal dessa definição arquetípica e dessa distribuição de gatilhos arquetípicos é que você não precisa necessariamente eliminar um para ativar o outro. É possível que você faça dentro de um mesmo espaço ativações, né, para diferentes perfis de públicos, inclusive para diferentes jornadas. É mais complexo, claro, diferente de uma marca monoproduto ou com um perfil muito específico, mas é possível e eu diria que é necessário, porque, enfim, tem dados que dizem que estaremos daqui a 10 anos convivendo aí com 5 ou 6 gerações simultâneas. Então, esse desafio multigeracional, ele vai atingir a todos os varejos, né? Poxa, legal. Tu vê, né? Quanta coisa que a gente falou aqui. E esse é mais um elemento, então, para potencializar e para trazer experiências memoráveis e para trazer identidade ali, identificação, né, do público. Legal. E olha só, fala pra gente aqui alguns projetos mais inovadores. Eu sei que você já trabalhou aí centenas, né? Mas fala alguns dos projetos mais inovadores ou então que foram desafios maiores que você já realizou. Tem tantos. Conta uns 2 ou 3 pra gente aí, sei lá, conta alguma coisa. Engraçado que todos os projetos pelos quais eu passei, seja eu mesma projetando, orientando a prática de projeto para a equipe do escritório, eles ficam muito internalizados todos, assim, então... mas falando de desafio e de inovação, eu acho que um bem importante, assim, é de 2018, que foi o projeto para a Mega Store da Cacau Show. Foi um momento bastante desafiador, enfim, para o varejo em geral, e para a marca não foi diferente, e foi um projeto muito gostoso de ser feito. Por quê? Era um momento diferente da marca, que, enfim, estava passando a ter linhas de produtos com cacau orgânico e querendo se reposicionar no mercado. E aí surgiu a oportunidade pelo presidente, pelo vice-presidente, de um ponto comercial de 10 vezes o tamanho de uma loja normal, né? Então, uma loja de 45 metros, surgiu um ponto de 450 metros para construirmos uma loja conceito no Morumbi Shopping, em São Paulo.
E acho que ali o principal item de inovação, antes de falar do projeto em si, foi o processo. Foi um projeto que, para ser realizado, eu pedi que montássemos um squad multidisciplinar. Então, com um head de cada área, um head de operação da marca, um head de embalagem, de logística, produto, de marketing, além do próprio presidente, vice-presidente, e que nós, né, o time de projetos, lá eu como designer de interiores, arquiteta, designer gráfico, engenharia, ficamos ali para facilitar nesse processo de mediação, para entender todas as necessidades, todas as demandas, todos os anseios. E linkado um pouco com aquela questão de atribuição de responsabilidades, uma das ideias que surgiu depois de termos mapeado todos os dados foi o de inserirmos nesse projeto uma área de serviços, de cafeteria. Até então, as lojas da Cacau Show não tinham cafeteria. A gente começou a atender a Cacau Show em 2012, isso foi 2018. E aí, puxa, mas cafeteria, uma operação de comida, e aí logística, estoque, equipamento, produção, operação disso. Bom, primeiro, precisamos de um chefe para desenhar. Vocês têm um cardápio? Não, não temos. Então, precisamos de alguém que faça o cardápio. Vamos trazer um chefe. Então, essas sugestões de especialistas e consultores externos, sempre que necessário, eu acho que também são muito bem-vindas, assim. E para mim foi o ponto alto do projeto. Enfim, tem muitas coisas legais nesse projeto, mas acho que a inovação esteve no processo e na inserção também de um serviço novo. Mas foi uma inovação em muitos sentidos, assim, na construção de pontos de interação, na forma de expor os produtos, no pé direito desafiador, quando eu falei de termos gôndolas de 4 metros de altura, isso foi um paradigma quebrado, e tão grande que num dia eu me vi assim, era um domingo à noite, com uma equipe de pintores, desenhando no chão do ponto comercial vazio o layout proposto, a tinta, assim, na escala 1:1, para que o presidente pudesse circular ali e só então aprovar o layout, porque era tudo muito novo. Também foi um desafio do ponto de vista de prazo, foram 90 dias desde a locação do ponto até a inauguração. Então, foi um prazo muito, muito curto, realmente, para etapas de projeto, aprovações, desenvolvimento de protótipos e montagem de loja. Um visual merchandising bastante inovador, assim, com muita microinteração, porque então seria uma loja de muito autosserviço, e a comunicação visual ela tem muitos níveis, né? Sinalética, institucional, enfim. Muitas hierarquias também importantes dentro da comunicação visual, mas ali a gente pensou em trazer essas microconversas, sabe, na distância de 30 centímetros, assim, para interagir com o consumidor, trazendo a característica de encantamento que é muito forte da marca, essa coisa do show, né? Enfim, então foi um projeto bem, bem inovador, muitos processos, e eu considero que foi um projeto muito bem sucedido, definindo o que é sucesso por vários motivos. Primeiro porque esse projeto ele foi premiado na Cidade do México, eu fui lá buscar o prêmio, foi super legal, um jantar maravilhoso no Four Seasons, e foi bem legal. Designer adora ganhar prêmio, né? Sim. Mas foi um sucesso também no ponto de vista de performance. Era para ser uma única loja, enfim, tinha uma meta lá de faturamento anual, e no primeiro mês de inaugurada, a loja bateu 1,8, a meta do ano. Então, foi um resultado muito expressivo, e o conselho resolveu aportar para replicar essa loja mais algumas vezes, e depois isso foi desdobrado em outros formatos, tal. Então, foi um projeto bem bacana. Sim. Eu sei o que você está falando, porque eu sou um cliente encantado com a Mega Store. Sim. Eu conheço a Cacau Show, aí eu tratava como presente o chocolate da Cacau Show, comprava ali, dava um presente rápido, alguma coisa assim. Essa era a minha relação com a marca, independente de eu gostar do produto, e para mim estava legal. E hoje eu tenho filhos pequenos, e eu e a minha família, então nós somos clientes, então somos consumidores da Mega Store.
gente vai lá, tem gelateria, já toma um café, já faz não sei o que, as crianças já pegam ali, já pegam um saco de trufa e já leva mais um presente. Então a gente se acostumou, a Cacau Show faz parte da minha vida como consumidor, com esse contexto que você trouxe da Mega Store, então, em função desse contexto inteiro. Eu, como cliente da loja, aquela padrão, eu comprava 1, 2 vezes por ano. E agora, ou nos últimos anos, com o contexto da Mega Store, eu diria que, sei lá, umas 3 ou 4 vezes por mês, então a gente está vivenciando e comprando ali. Então, se tu pegar 3, 4 vezes, dá 50 vezes por ano lá, contra 2, 3, talvez, então, pegando esse exemplo minimamente, né, que eu trouxe aqui, talvez esse é o motivo, então, desse sucesso astronômico aí, né? Gosto muito disso, gosto de todos os detalhes ali. Entro ali, eu como fabrico também, né, expositores, mobiliários, olho ali aquela roda gigante, aquela coisa toda, esses mobiliários altos, desde a parte de as cores utilizadas, tudo ali é perfeito. Aquilo ali, para mim, é um exemplo de loja vendedora, de exposição que valoriza exposição de sucesso. Eu olho, sinceramente, o produto na loja padrão, ele não tem o mesmo impacto no meu coração do que essa experiência da loja, da Mega Store, com esse contexto inteiro. Realmente, parabéns para você, para o time todo da Cacau Show lá, é uma coisa incrível. Aquilo ali, falando como a minha humilde opinião e como consumidor. E legal, e a Cacau Show, então, é um exemplo de um projeto e tanto aí, né? E o que mais você vai trazer pra gente aqui de outro exemplo? Vou falar de um projeto muito querido, que é a Mandoe Gelateria. A Liege nos procurou, ela tinha saído do mercado, do mundo corporativo, né, depois de muitos anos, e o sonho dela era ter uma gelateria em Itu. E na nossa primeira conversa já foi assim, sabe, quando arrepia? E aí, muito na transparência, aliás, você já tem o produto, você já tem marca, marketing. Aí ela, eu tô assim, começando tal. E a gente ficou conversando por pelo menos umas 2 horas. E aí ela contratou uma consultora maravilhosa de produto e precisava de uma agência. A gente indicou uma agência parceira, que é a Mediapio do Leandro, que eles são sensacionais, acompanham a gente já há muitos anos, para desenvolvimento da marca e, enfim, toda a parte de campanhas e marketing. E aí nós desenvolvemos o projeto com o mesmo carinho, assim, com o mesmo nível de envolvimento de, por exemplo, uma Mega Store, sendo a primeira loja que ainda não existia. Mas porque ela, enquanto empreendedora, tinha muita paixão e ela se dedicou muito. Então, obviamente, né, tinha uma limitação de verba e isso é importante para o varejo. Não é sobre a capacidade financeira do empreendedor, e sim sobre você limitar a verba para aquele negócio com os pés no chão, para que você tenha uma DRE correta, um ROI correto e para que aquilo seja próspero e sustentável, né? Num projeto magnífico, assim, com uma metragem super enxuta, muito funcional, com equipamentos, um workflow, né? Para quem já assistiu aquele filme do McDonald's, que eles desenham o layout da cozinha. Eu gosto de operações de cozinha, eu cozinho, né? Então, gosto de operações com pouco giro de corpo para que seja mais ágil, fluido, enfim, com toda todo o cronograma de produção, né, dos kitchen systems lá necessários, mas que a área de encantamento do cliente fosse também uma área incrível. Então, a definição do mobiliário, a definição dos acabamentos, a comunicação visual, a fachada, foi feito com muito carinho. E esse projeto já tem seus 2 anos e pouco, quase 3 anos, e, enfim, adoro ver as campanhas que a Mandoe faz nas redes sociais, e a Liege está sempre inovando com produtos. E é um orgulho, assim, gigantesco de ter feito parte dessa história, que com certeza é muito
foi muito marcante, né? Muito marcante, importante para a vida dela enquanto empreendedora, realizadora, porque, puxa, ela conseguiu tirar muito bem uma ideia da cabeça e materializar de uma forma fantástica. Mas de todos os envolvidos e perceber ali o time trabalhando de forma harmônica, enfim, é um orgulho, assim, uma sensação de satisfação incrível. Acho que Mandoê é um dos meus xodós, assim. Legal. Eu não conheci ainda pessoalmente, eu vi só nas redes sociais e já conheci, achei incrível também. É mais um exemplo de loja, então, de alto impacto, que cria memórias, assim. Mas em breve, eu vou conhecer, vou dar uma esticada até Itu ali, vou conhecer, quero conhecer o produto, quero viver essa experiência aí, né? Muito bom, muito legal. E você vai trazer mais algum exemplo? Esses você acha que considera legal? Como é que você pensa sobre isso aí? Eu acho que vou falar de mais um caso também. A Marilã, uma grande indústria Sim. de Marília, né? De biscoitos, bolachas. E a Marilã nos procurou para construir uma primeira loja própria. E foi a realização de um sonho, assim, também. Enfim, todas as reuniões, fizemos reuniões com todas as áreas da empresa. O presidente Sérgio e também os membros do conselho, né, a família segunda, terceira geração, para chegarmos em uma loja de fábrica, veja só, de uma indústria com uma baita experiência, com jornada, com trilha, com endereçamento, com planograma de produtos, um visual merchandising, os pontos, sabe, de interação, photo opportunities, um projeto de seus 1.200 metros quadrados total, com 600 metros de área construída, que cumpriria até então a função ali, né, claro, de atender os funcionários da fábrica e suas famílias, mas também de ser um ponto turístico de Marília, porque é terrível andar naquela cidade, você entra lá de carro e aquele cheiro de bolacha invade e você quer poder acessar aquilo também num mundo maravilhoso. Então, é uma loja dentro da indústria, é isso? ela é ao lado da indústria. Tá. Então, é uma loja aberta ao público, Uhum. que virou ponto turístico, né? E foi uma loja muito importante. E depois daquela, Marilã abriu algumas lojinhas menores de bairro, né? Em São Paulo, com esse conceito. E aí, há algum tempo, nós fizemos uma segunda loja conceito no Catarina Fashion Outlet. Também uma open window maravilhosa, uma loja incrível. E acho muito interessante, tem acontecido muito esse movimento da indústria também varejar. E é uma oportunidade para a indústria mostrar seu portfólio completo de produtos, de marcas e submarcas. Então, eventualmente, quem consome um produto infantil Marilã ou um pit stop, de repente não conhecia uma cracker leve toast. E esse cross é muito rico, muito interessante para a indústria. Legal, às vezes até para, como você falou, referências, né, de exposição, esse processo inteiro, porque às vezes, né, o varejo ali tradicional está acostumado a vender só uma parte do portfólio, né? Naquela região só vende isso, por costume, e aí o cara olha esse universo inteiro e termina puxando, além de criar experiências de desejo do consumidor, que vai pedir às vezes, né? Ocasionalmente o cara vai no supermercado lá, vai pedir pelo produto tal ali, e quando vê o comerciante ali inteligente vai comprar, vai atender e tal. Legal, então aqui você trouxe exemplos, então, de 3, Cacau Show, Mandoê e loja de fábrica de Marilã, né? Então você navegou aí por uma potência do varejo, Cacau Show, sei lá, mais de 4.000 lojas, aí sei lá quantos mil lojas tem. Depois trouxe um exemplo de um projeto incrível que está de uma futura grande marca, né? Como você qualificou aqui, eu adorei essa denominação aí, vou passar a usar, então, foi uma ótima classificação, e também para uma loja de varejo de indústrias. Então, quer dizer que você, então, como você já tinha comentado, né, trabalha e desenvolve projetos para os diferentes momentos da marca, da empresa. Perfeito. Isso é muito interessante, porque, como você falou também, né, termina usando por analogia e experiências de mercados diferentes, né? Sempre com muito responsabilidade, com certeza, e de forma
personalizada e autoral, mas usando experiências de outros segmentos, né? É isso, né? É isso. Ainda tem alguns casos de restaurantes, a gente adora projetar restaurantes. Ainda não posso falar, a gente está redesenhando agora uma grande marca de lanchonetes temáticas. Em breve eu falo um pouco mais sobre esse caso, mas é um projeto muito bacana também. E acho que é isso, assim, essa união, né, entre muitas disciplinas e um trabalho bem feito, objetivos alinhados, com mediadores experientes, né, especialistas, para conseguir esses resultados legais. Legal, incrível. E eu vi que você recentemente participou de um projeto, de um curso da ABD, né? Da Associação Brasileira de Designers. Então, um curso de como se tornar um retail designer. E como você comentou, né? Você tem trabalhado nisso há bastante tempo, tem fomentado essa indústria de designers de interiores. Você comentou que um projeto e as habilidades estão mais acessíveis, que é uma coisa que tem crescido cada vez mais, né? E fala um pouco, então, desse curso, fala um pouco das tuas experiências. Que bom, então, que você, além de ter experiências e colocar isso em prática nos projetos, você, então, se dedica nessa parte de educação, de fomentar, então, o mercado, novos profissionais. É isso, fala um pouco do curso, fala um pouco dessa tua vertente aí, então, como fomentadora e como educadora do segmento. Bom, a academia, né, o sonho da vida acadêmica lá na iniciação científica da faculdade, ele sempre habitou, né? Fui para a empresa, para a iniciativa privada e tal, mas eu acho que essa coisa de compartilhar conhecimento, ela é muito importante. Há alguns anos, no pós-pandemia, eu busquei muito conhecimento sobre liderança espiritualizada, liderança espiritual, e eu acho que isso veio junto com o reconhecimento daquilo que já habitava em mim, que é o propósito de ensinar. E eu já vinha fazendo isso na empresa, então, trabalhando muito para ensinar os colaboradores sobre essa disciplina de retail design. Haja vista até então a pouca oferta de cursos especializados e tal. Então, construímos no escritório uma metodologia para transmissão de conhecimento sobre o retail design. E retail design é uma área oceano azul. Enfim, a gente trabalha na vanguarda, para a área de marketing normalmente, e é uma delícia. Então, eu comecei a perceber que havia uma oportunidade, né, ali. Então, a escassez de profissionais especialistas nessa área, com a alta demanda, enfim, da atividade profissional. E aí, através da ABD, eu acho que o trabalho voluntário, ele é muito importante, para mim, ele é muito importante, trabalhar pela excelência da minha profissão, essa profissão maravilhosa que eu escolhi para minha vida e que me deu tantas realizações, tudo que eu posso fazer é o mínimo em contribuição. Então, eu desenhei esse curso a partir das experiências do escritório para que a ABD pudesse divulgar para os seus associados, né, oferecer para os seus associados também mais essa opção de carreira, tanto para estudantes quanto profissionais em transição de carreira. E tem sido muito feliz, assim, eu tenho encontrado no caminho excelentes pessoas buscando conhecimento sobre retail design e fico muito feliz que essa área esteja aparecendo e que cresça e que mais profissionais venham para que, enfim, o retail design, ele não é só sobre você construir lojas bonitas, mas trazer prosperidade para todos os envolvidos, qualidade de trabalho para o público interno, para quem trabalha no varejo. E, principalmente, essa coisa da responsabilidade do designer com o futuro, porque não há futuro se a gente não tiver planeta. Então, quais são os novos materiais? Qual é a responsabilidade de sustentabilidade que o profissional de design tem? Aquela coisa de os profissionais no piloto automático especificarem forro de gesso e MDF, mas quais as outras opções que nós temos hoje para construirmos regenerando,
tem tantas iniciativas. Recentemente, pela ABD também, eu fui curadora do CONAD, o Congresso Nacional de Design de Interiores. Foi o 3º ano consecutivo como curadora. E nas 3 edições, eu sempre me preocupo em trazer para lá esse ensinamento sobre sustentabilidade ambiental, que é muito importante, mas também o social. Para além do econômico, né? Então, além dos profissionais poderem ter ali uma oportunidade de uma carreira próspera e de sucesso, para que eles se qualifiquem a serem profissionais melhores para um futuro melhor. Acho que é isso. Legal. E o curso é um curso presencial, é online, é um curso que tem várias vezes, várias edições. Como é que é o curso, assim? Eu ainda não estruturei, eu tenho recebido pedidos para estruturar, de repente, um infoproduto, quem sabe? Uhum. Mas eu tenho feito online, ao vivo, até então exclusivo para associados ABD, Tá. que se inscrevem no curso, mas estou trabalhando agora num modelo para escalar esse conhecimento, também acessível, mas para que fique disponível para mais pessoas acessarem. Poxa, tu tem que fazer isso, com certeza, né? Porque nessa 1h30 que a gente está conversando aqui, você trouxe tanto conteúdo, tanta coisa valiosa e transmitiu todo esse conhecimento com uma energia, com uma alegria, assim, tão grande que é contagiante, assim. Você fica aqui, então, a minha humilde observação para você levantar mais essa bandeira e multiplicar essa iniciativa na área de educação, né? Afinal de contas, você desenvolveu tanto, sabe, gosta tanto, tem que contagiar mais pessoas aí, né, com isso. E, Tatiana, eu separei aqui vários outros assuntos, queria te perguntar sobre tendência, sobre o futuro, sobre um monte de coisa, mas infelizmente a gente tem aqui nosso limite de horário, né? Mas quem sabe em breve, conforme a tua disponibilidade, aí futuramente a gente pode marcar um outro episódio aqui. E a gente tem um momento aqui que é uma entrega de um presente, já virou um ritual, assim. Então a gente separou, trouxe aqui um presente para ti. Adoro ganhar presente. Tá aqui, ó. É um presente, então, feito de mãos próprias lá na Alkit. Se você quiser abrir aí. Eu posso? Claro, Posso? Eu deve, quero, com eu sou certeza. curiosa. Tem aqui desde o bilhetinho do nosso time lá, que mandou aí pra ti. Olha, gente, quem escreveu aqui, parabéns pela caligrafia. Viu? Cristiane, Tá a Cris, lindo. ó. A Cris é do nosso time lá, ela é a nossa líder de operações. E esse cuidado, ela mesmo gosta, alguém lá da equipe preparou, então, o presente, ela que escreve. E os convidados todos que a gente presenteou gostaram. Eu falei, Cris, agora tu tem que... Sim, bem tem querida. que fazer isso. Ai, gente, eu vou rasgar, porque... Rasgado que o papelzinho aí, cara. Então, a gente tem a tecnologia de corte a laser de chapas lá, né? Uhum. E aí a gente faz, então, os painéis metálicos, de divisórias, de ambiente, de fachada, também dos equipamentos da Alkit. E aí a gente fez uma placa personalizada para você, então. Uau. Romero Lave, na tua cor aí, ó. Tá aí, Olha ó, para você. Só. Isso. Então tem... Legal, amei. Olha aí, ó. Isso. Essa é uma placa de aço, então, com corte a laser e pintura eletrostática. Lindo. Se você quiser ver, depois nós temos uma unidade de negócio que chama Decor Kit, tá do lado aqui, ó. Decor Kit. A Alkit aqui e a Decor Kit. A Alkit, então, é dos mobiliários, né, de exposição, vitrines, e a Decor Kit é essa unidade de negócio de painéis metálicos, então, para fachada, para divisória e para comunicação visual. Tá aí uma lembrancinha singela. Tem as revistas Mercaurantes também. Como eu comentei no início, Mercaurantes é um acrônimo que junta as palavras mercados e restaurantes. A gente começou com uma revista e esse ano, então, o projeto aqui desse programa de entrevistas do podcast tem o Mercaurantes 2, que é a de supermercados, e essa é a 3 de food service. Aí tá um pouco, isso termina sendo o nosso portfólio, com um pouco também de algumas matérias, algumas coisas nesse sentido. Isso aqui é só uma lembrança, então, para não passar em branco. E eu quero agradecer muito, assim, pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, por tudo que tu trouxe aqui. Com certeza, assim, foi um aprendizado enorme.
O nosso objetivo aqui no Mercaurantes Cast é justamente trazer profissionais, né, que estão por trás de histórias incríveis e negócios de sucesso, que é o seu caso, e trazer um conteúdo assim direto, um conteúdo prático e que as pessoas possam aplicar nos seus negócios, né? E eu tenho certeza assim que a nossa audiência aqui que está ou pensando em reformar, pensando em expandir de qualquer forma, de expandir o seu próprio negócio, de fazer unidades novas, marcas novas, pode aproveitar esse conteúdo aqui, especialmente aquelas 6 perguntas incríveis lá inicial, e pode aterrissar isso e ter uma outra visão já para o cara poder seguir esse rumo, né? Tatiana, para terminar, eu quero pedir como é que as pessoas então podem te encontrar, podem interagir contigo, podem pesquisar sobre a Romero Lab, sobre a Tatiana Romero, quais são as redes que vocês mais atuam e conta pra gente. Legal. Bom, no nosso site, né, romerolab.com.br, tem também o Instagram, Romero Lab, e o nosso canal no YouTube, Romero Lab também. E, gente, é só mandar mensagem, somos super acessíveis, super tranquilos, adoramos boas conversas. Na dúvida, não sei se é o momento, não sei se consigo, vamos bater papo, porque eu adoro conversar e a gente pode sempre trocar uma ideia e aprender muito no processo, com o maior prazer. Estou super feliz, obrigada pelo presente, queria agradecer. E, nossa, Marcelo, que iniciativa bacana essa de levar conhecimento, né, para as pessoas. Que trabalho bonito, parabéns. Obrigado, a gente está se dedicando nisso, realmente. Eu tenho uma equipe, né, envolvida no projeto Mercaurantes, que tem a revista física, a revista digital, essa iniciativa do podcast aqui. E a ideia é essa, né? A gente poder fomentar esse segmento de food service, de varejo, de alimento. A gente transita normalmente nossa audiência e a gente quer falar aqui para food service. A gente trata o segmento de restaurantes corporativos como um outro pilar e o varejo de alimentos aí, que são os supermercados, as padarias. Esse é o nosso trabalho. É isso aí. Pessoal, para você que nos acompanhou, então, até o final, fica o meu muito obrigado e até o próximo episódio.